para dizer que nós temos comunhão uns com os outros. E o terceiro culto mais importante da igreja, queridos. E isso é um princípio de Deus nas nossas vidas. É o culto onde nós celebramos o aniversário do nosso pastor. Nós só somos honrados quando nós honramos. A bênção de Deus, ela vem de cima para baixo. Vem primeiro no pastor, na barba e para todo o corpo que é a igreja. Amém, queridos? Então o culto de hoje ele é extremamente importante. Talvez saiu um pouquinho, você sentiu um pouquinho cansativo, mas eu quero chamar a sua atenção e dar a você, nós temos nesta noite a honra de honrar o nosso pastor, queridos. Eu fui pastor de 2 igrejas, fui sempre honrado e sempre aceitei a honra, porque eu entendi que através dessa honra que eu recebo, que o pastor hoje recebe, ele abençoa também a igreja. Amém, queridos? Amém. Foi uma grande lição que aprendi, e Deus nos trouxe no tempo dele para sermos ovelhas. Amém. Pastores, mais ovelhas, para aprendermos mais com o pastor Luiz. Amém. Que, como todos esses que me antecederam, falou do grande exemplo que é esse homem. E eu não vim aqui falar outra coisa, queridos. Eu vim aqui revelar para você o segredo do pastor Luiz. Quem quer conhecer o segredo do pastor Luiz? Amém. Amém? Amém. Então fica atento comigo naquilo que vou pregar. Eu vou apenas continuar aquilo que o pastor Ivon começou, pastor José continuou. Eu quero só fazer uma introdução muito rápida, porque eu sei que você está com fome. Amém, queridos? Amém. Eu sei que você já sentiu o cheiro da cebola, aquela delícia daquele alho, e você está doido para ir lá no fundo degustar aquelas delícias. Eu também estou, minha barriga está dando volta. Passei o dia sem almoço, esperando por esse momento. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Salmos 92, o versículo é o 12 ao versículo 14. E ele diz o seguinte: eu prefiro o som de antes, viu? O volume de antes estava melhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Glória a Deus. Serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Eu gostei muito do barulho da moto, viu, pastor Luiz? Tá turbinado, hein, meu pastor? Irmãos, esse é um salmo descrito por Davi, o grande Davi, homem de Deus, homem que aprendeu a esperar em Deus. Nos tempos difíceis, nos tempos de glória, no auge do seu ministério, ele cita uma palavra que marca a minha vida, porque ele poderia ter dito tantas outras coisas. E ele olha para todos aqueles à sua volta e ele diz assim: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o primeiro segredo do pastor Luiz. Esse é o primeiro segredo. No decorrer de todo o seu ministério, ele esqueceu dele mesmo. Ele matou o velho homem, queridos, Glória a Deus, para viver o novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Todo aquele que confia no Senhor, Deus o exalta. Amém. Todo aquele que diminui, Deus o exalta. Primeiro segredo, confiança. Davi, ele expressa aqui no versículo 12, o justo. E nessa única palavra, o justo, ele fala de 3 tipos de cristianismo. E eu quero recitar um de cada vez, ao seu tempo. E se você se enquadrar dentro de um desses,
Davi foi extremamente usado por Deus. Davi não imaginava nunca pensou no coração desse grande cantor, desse grande músico, desse grande homem de Deus, que esse cântico hoje chegaria aos meus e aos seus ouvidos. Amém. Nesse versículo 12 ele diz que o justo florescerá, mas antes de florescer, ele aponta para alguém. Esse alguém não é qualquer um. Fala comigo, qualquer um. Esse alguém também não é o ímpio. Fala comigo, ímpio. Esse alguém é o justo. Fala comigo, justo. Qualquer um, ímpio e justo. 3 tipos de cristãos que eu aprendo no primeiro, na introdução do versículo 12. Qualquer um, queridos. Quem é qualquer um? Qualquer um é aquele que chega e passa. É aquele que passa sem deixar marcas. Qualquer um é aquele que chega e sai. De repente você o procura e alguém diz, não, ele já foi. Qualquer um, queridos, é aquele que não agrega valores. Quantas pessoas já entraram na sua vida e simplesmente saiu, simplesmente se foi sem agregar valor algum. Qualquer um, às vezes, é o tipo de cristão mais complicado e mais trabalhoso que tem nas igrejas. Porque além de não agregar valores, ele tira o valor que você tem. Qualquer um é o crente sem compromisso. Qualquer um é o cristão desinteressado, desapercebido. Qualquer um, queridos, é o crente sem raízes. Qualquer um é o crente sem alianças. Alianças com a igreja e alianças com Deus. Alianças é aquele que não tem aliança com o pastor, é aquele que não tem aliança com o ministério, é aquele que não tem aliança com Deus. Tá excelente o meu som agora, viu? Obrigado. Qualquer um chega e sai, ele não tem raízes. Tem muitos crentes qualquer um por aí. Mas Davi não se refere a qualquer um. Ele também não se refere ao ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que pratica a impiedade. Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não respeita a santidade de Deus. Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que vive na prática e na imundícia da vida. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus. O ímpio tem uma qualidade: ele é definido. Ele é definido. Ele não quer saber de Deus. Mas Davi também não se referia ao ímpio. E tampouco eu quero aqui agregar alguns. Eu poderia passar horas falando do ímpio, mas não quero agregar mais adjetivos, porque a minha intenção nesta noite é trazer à tona o justo. Amém. Porque Davi retrata no versículo 12 que o justo, este sim, florescerá. Glória a Deus. O justo, esse sim, vai brilhar, queridos. Glória a Deus. Interessante. Quem que é o justo? Quem é justificado? Quem que é o justo? O justo é aquele que é justificado por Deus. Glória a Deus. Amém. O justo não é aquele que faz coisas boazinhas.
não é o bonzinho. O bonzinho é bonzinho porque foi justificado por Deus. No meio desse contraste, só me resta uma pergunta. Só uma pergunta sonda a minha mente ao ponto de descer ao meu coração. E a pergunta é esta: quem sou eu? Eu sou qualquer um? Eu sou o ímpio? Ou eu sou justo? É a pergunta que eu faço para mim nesta noite. Amém. Nesta noite nós viemos aqui para contar a história do pastor Luiz. E encontramos nesses 3 versículos a história do Senhor, meu pastor. Amém. Glória a Deus. O justo que floresce. Glória a Deus. Não é que floresceu, é que floresce. Glória a Deus. E a razão pela qual eu decreto, eu declaro essas palavras, é porque eu estou vendo aqui muitos frutos. Amém. Glória a Deus. Muitos frutos. É apenas o começo, meu pastor. Glória a Deus. De muitos outros que ainda virão. Amém. De muitas outras igrejas Glória a Deus. que ainda virão. Pra glória de Muitos outros pastores que nascerão das suas cãs, meu pastor querido. Amém. Glória a Deus. Justo. E ele fala assim, Davi, ele é inciso nas suas palavras, e ele diz: crescerá como a palmeira. Ele podia ter falado como o pé de coco. Ele podia ter falado como o pé de goiaba, como o pé de manga. O que Davi viu numa palmeira? O que tem de tão especial numa palmeira que ela é tão recitada na Bíblia? Primeira coisa que eu entendo, queridos, ela é uma árvore centenária. Segunda coisa que eu aprendo: os melhores frutos da palmeira não é na sua juventude, mas é na sua velhice. Glória a Deus. É entre os 50 e os 70 anos. Glória a Deus. É onde ela produz os melhores frutos. Ô, glória. Com isso eu quero profetizar na sua vida, pastor, que os melhores ainda estão para vir. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo na palmeira, queridos, que palmeira é uma árvore extremamente resistente. Resistente. Fala comigo, resistente. Resistente. Fala para o seu irmão, seja resistente. Seja resistente. Balança ele, parece que ele não está nem te ouvindo. Amém. Resistente ao quê? Aos ventos da vida. Amém. A nossa vida passa por muitos vendavais, muitos ventos, ventos fortes. A palmeira tem a resistência de suportar o intenso calor do deserto. Sozinha, ela suporta por toda a sua vida o intenso calor do deserto e as suas fortes tempestades. E ainda assim, ela dá frutos. Glória a Deus. Glória a Amém. Ainda assim, ela produz frutos. Glória a Deus. Irmãos, ser pastor é isso. Esse é o segundo segredo, pastor Luiz. Resistência. Glória a Deus. Você já parou para imaginar quantos vendavais que o pastor Luiz passou para chegar até aqui? Você já parou para pensar quantos desertos cheios de calor pastor Luiz passou para chegar até aqui? E tem muita gente dizendo por aí, aquele pastorzinho, aquela igrejinha, gente sem visão, cegos, nus. Porque essa igreja é grande, Glória a queridos. Deus. Eu vejo multidões e multidões. Da glória do Senhor. É milhares de milhares, meu pastor. Amém. Da glória do Senhor. Resistência. Diz os historiadores
que uma figueira sobrevive no deserto por todo o longo da sua vida. Pastor José disse aqui uma coisa muito profunda, e eu vou recitar o que o pastor José disse, porque eu concordo e assino embaixo. Uma palmeira sozinha sobrevive sozinha no deserto, porque ela é resistente. Quando ajunta 10, 20 ou 30, vira um oásis, um lugar onde ela está plantada. Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, segura no braço dele firme, fala para ele assim, o irmão da sua esquerda, junte-se a mim, pega no da direita, fica comigo também, porque juntos nós daremos tantos frutos. Amém. Em nome de Jesus. Que o deserto da nossa vida se transformará num oásis de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, olha, a minha família A minha família. é um oásis de Deus. A minha casa A minha casa. é um oásis de Deus. Oásis. Fala para a minha igreja Minha igreja. é um oásis de Deus. Fala para o seu irmão assim, quando você estiver lá no deserto, quando o vento estiver batendo forte na sua vida, fala para ele assim, conta comigo, porque eu sou crente Palmeira. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eita, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver o meu esboço. Eu não gosto de olhar para esboço, parece que Deus não está me usando, não é, irmãos? Eu gosto de ser usado por Jesus. E ele fala assim, crescerá como a palmeira, ou melhor, florescerá como a palmeira. Mas tem 3 coisas ainda que a palmeira me chama a atenção. A primeira coisa, que para crescer, que para florescer, ou melhor dizendo, que para dar frutos, eu preciso florescer. Para florescer, eu preciso crescer. Para crescer, eu preciso estar plantado. É. Você sabe que o pastor Luiz passou por todas essas etapas. Amém. E a razão maior de ele estar dando frutos hoje é porque estava plantado. Glória a Deus. Plantado não em qualquer lugar, mas plantado na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém. Plantado nos átrios do Senhor. Glória a Deus. É isso que o versículo 13 está falando. Plantados na casa do Senhor, Glória a Deus. florescerão. Amém. Terceiro segredo, pastor Luiz, estava plantado em terra frutífera. Glória a Deus. Estava plantado no lugar certo. Amém. Irmão, crente plantado no lugar certo dá fruto. É. Crente plantado no lugar certo é abençoado e abençoador. Glória a Deus. Quando você vê aquele crente muito trabalhoso, você pode saber que alguma coisa está acontecendo. Ou ele não é palmeira, ou ele é qualquer um, ou ele ainda não virou justo. Mas palmeira com certeza ele não é. Primeira coisa que eu aprendo com a palmeira, que para crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo, ela cria raízes profundas. As raízes da palmeira chegam até 4 quilômetros. Pode cortar o caule que ela nasce de novo. Ela chega no mais profundo, ao ponto de atingir o lençol freático. Segunda coisa que eu aprendo com a palmeira, queridos, antes de crescer exteriormente, ela cresce interiormente. Amém. Ela cresce por dentro. Ela molda o caráter. Não, primeiro eu vou me moldar antes de aparecer. Ela não pega as coisas de fora para aparecer. Não.
ele passou um perfuminho francês para dizer: não, eu sou o cara. Não é não, queridos? Não é não? Não é? O cara é aquele que cresce dentro para fora, porque por onde ele passa, as pessoas vão falar: lá vai um crente. Amém. Lá vai um remido. Naquele lá ele é verdadeiramente crente, porque ele tem testemunho de crente, ele cheira crente e ele parece com crente. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque primeiro ela cresce interiormente, Glória a Deus. para depois crescer exteriormente. Terceira coisa que eu aprendo com a palmeira: ela dá muito fruto. Glória a Deus. Fala comigo, dar muito fruto. Dá muito fruto. Irmãos, parece que é uma coisa simples dar muito fruto. Mas você já plantou alguma planta que não dá fruto? Se você plantar uma roseira que não dá roseira, ela não é roseira? Ou é roseira? Se chegou a época da rosa, você não viu rosa? Tesoura nela. Queridos. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele quem? Deus o corta. Deus, que é o agricultor, o corta. E todo aquele que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o que eu quero dizer para você com essa palavra: se prepare. Se prepare, porque de qualquer jeito você vai levar uma tesourada. De qualquer forma você vai levar uma tesourada. Qual que é a diferença, pastor? A diferença que quando Deus te poda, Ele te faz crescer. Glória a Deus. Ele te faz florescer. Amém. Ele te faz amadurecer. Quando Deus te corta, queridos, não tem mais jeito. Acabou. A Bíblia diz que os servos pegam aquele ramo, e aquele ramo é jogado nas chamas, e ela queima e arde. Terceira coisa, terceiro ponto, quando Davi recita essa palavra: o justo florescerá como a palmeira e crescerá. E eu quero encerrar aqui a minha palavra: crescerá como o cedro. Fala comigo, não é do, é no Líbano. Porque o Líbano é o lugar de origem dessa planta. Você não foi chamado para crescer no mundo. É verdade. Você não foi chamado para florescer no mundo. Você não foi chamado para dar frutos lá no mundo. Não, queridos. Você foi chamado e tem um lugar certo onde você vai crescer. Tem um lugar certo onde você vai florescer. E o lugar certo é nos átrios do Senhor. Glória a Deus. O Aleluia. lugar certo é na casa do Senhor. Amém, Jesus. O seu brilho vai ser visto lá fora, mas o seu crescimento vai ser aqui dentro, na Aleluia, casa do glória a Senhor. Deus. Amém, queridos? Amém. Nos coloquemos de pé. Deus abençoe grandemente a sua vida. Me perdoa, pastor, por quebrar o meu tempo. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos orar pelo nosso pastor. Deus amado e santo, Deus de glória, Deus de poder e majestade, Senhor, eu abençoo a vida do meu pastor. Deus, em teu nome eu declaro toda vitória. Eu declaro, Senhor, que toda ferramenta preparada contra a vida dele, Amém. que seja quebrada nesta hora, que toda palavra contrária seja lançada por terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe grandemente os irmãos. Aleluia.